Bora lá, pessoal. Dando sequência aqui, então, ao nosso projeto Mate 900 pontos no Enem, como que você pode detonar aí na prova do Enem. A gente vai trabalhar com vocês hoje a terceira competência e as suas 5 habilidades correspondentes em matemática, para você compreender melhor como é que isso funciona. Vamos lá, então. A terceira competência, competência de área 3, é o seguinte, ó, construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. É bem geralzão o enunciado, né? Mas quando a gente fala de grandezas e medidas, a gente está se referindo a coisas que podem ser quantificadas matematicamente, tipo altura. Opa, altura dá para medir, quantificar matematicamente. Volume, dá para eu fazer isso. Então nós temos coisas que podem ser quantificadas e que nós consideraremos como grandezas. Medidas, a gente vai filtrar um pouco mais para unidades de medida, né? Quais são as unidades de medida que eu utilizo para medir determinada grandeza? Então, volume, olha, volume eu posso medir em metros cúbicos, capacidade eu posso medir em litros e assim por diante. E para a compreensão da realidade, a solução de problemas do cotidiano, típico do Enem, significa contextualização. Vamos lá? Habilidade 10, que é a primeira habilidade dessa competência 3. Identificar relações entre grandezas e unidades de medida. Está bem claro, bem simples, né? E o exercício que a gente vai propor para vocês, você vai ver que ele é muito claro em relação a essa abordagem. Lá da provinha de 2016, a London Eye é uma enorme roda gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como Roda do Milênio. Um turista brasileiro em visita à Inglaterra perguntou a um londrina o diâmetro, destacado na imagem, da Roda do Milênio e ele respondeu que ele tem 443 pés. Beleza. Tem duas palavras-chave aqui para você identificar a característica, a habilidade do exercício. Uma é diâmetro. Né? Diâmetro é uma grandeza. O que é o diâmetro, pessoal? O diâmetro é um segmento de reta que une dois pontos quaisquer de uma circunferência passando pelo seu centro. Então, isso aqui é uma grandeza, pode ser medida matematicamente. Pés. Isso aqui é uma unidade de medida, geralmente utilizada nos países de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, mas que foi substituída em geral pelo mundo aí pelo sistema métrico decimal. Então eu estou dando aqui a ideia para você, grandeza, unidade de medida. Vamos guardar essa informação. Aí vem essa imagenzinha bem feinha aqui, da London Eye, que é uma roda gigante bem grande. E aqui, pessoal, a indicação, ó, o diâmetro dela, 443 pés. Como eu gosto de vocês, olha que bonitinho. Coloquei aqui, ó, uma imagenzinha da London Eye para vocês, um gifzinho, né? Ela fica à beira do rio Thames, em Londres, perto do parlamento, do Big Ben e tal. Realmente é um negócio muito, muito bonito. Legal? Bom, deixando a belezinha para lá, vamos para o exercício. Não habituado com a unidade pé e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou um manual de unidades de medidas e constatou que um pé equivale a 12 polegadas e que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metros. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metro? Bom, pessoal, procedimento aqui, leu devagarinho. Conversão de unidade, muito simples. Ele diz que a roda tem 443 pés. Cada pé equivale a 12 polegadas. E cada polegada equivale a 2,54 centímetros. Eu quero saber qual é a medida aproximada em metros do diâmetro. Vamos lá? Olha isso. Primeiro, multiplicar 443 por 12, porque daí a gente vai descobrir quantas polegadas tem a roda do milênio. 5.316 polegadas. Agora, cada polegada, o enunciado diz que tem 2,54 centímetros. Vamos multiplicar isso e vamos obter lá 13.502,64 centímetros. Mas repare que o exercício está pedindo para você determinar essa medida em metros. Então você tem que lembrar que cada metro tem 100 centímetros. Nós vamos dividir agora o 13.502,64 por 100 e vamos obter 135,024 metros. Quer dizer, o diâmetro da roda do milênio é de aproximadamente 135 metros. Legal? Questão fácil. Agora, só para você ter uma ideia como isso é grande, né? Quer dizer que se você pegar uma casinha lá, né? Pegar o bondinho, vou falar bondinho entre aspas, da London Eye, né?
Você sai lá de baixo do chão, de onde você pega ele, e quando você atingir a altura máxima, você vai ter atingido 135 metros de altura. Por quê? Porque é o diâmetro que corresponderá a essa altura aí. E 135 metros de altura é equivalente aproximadamente a um prédio de 45 andares. Ou seja, você vai estar alto pra caramba. Legal? Bora lá então. Habilidade 11. Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano, planas ou espaciais. A palavra-chave aqui é escala. E o que é escala? A escala, pessoal, é uma razão especial. Como a gente já viu, razão a gente representa por intermédio de divisão. A escala é uma razão, uma relação expressa pela divisão entre duas grandezas. Uma grandeza que representa o tamanho, a medida de um objeto aonde? Numa figura, numa representação, num mapa, comparando com a medida do mundo real. Então, é mapa, mundo real. Uma estátua tridimensional, comparando isso com a medida do mundo real. Então, pode ser tanto plano, quanto no mapa, quanto espacial, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com uma construção tridimensional. Legal? Bora lá, então. Enem de 2011, sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades A e B era 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de quanto? O que eu tenho aqui, pessoal? No mapa, a distância entre A e B é de 8 centímetros. No mundo real, 2.000 quilômetros. A escala é justamente a palavra que vai indicar a relação com essa habilidade que a gente está vendo. Como é que nós vamos resolver o problema? Bom, eu vou dizer que 8 centímetros do mapa está para 2.000 quilômetros no mundo real. Vamos representar isso em termos de cálculo? Então, eu vou fazer 8 sobre 2.000, que simplificando dá 1 por 250. Legal. Isso quer dizer que cada centímetro do mapa equivale a 250 quilômetros no mundo real. Só que tem um problema. Eu falei 1 centímetro do mapa e 250 quilômetros no mundo real. E quando a gente vai trabalhar a escala, a gente deve deixar na mesma unidade de medida. A medida do mapa e a medida do mundo real. Isso aqui é mais ligado até a critério cartográfico mesmo. Então, eu tenho que converter esses 250 quilômetros em centímetros. Como? Bom, lembra que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros e que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, eu vou ter que multiplicar essa bagaça aqui, ó, 250 por quanto? Por 100 mil. Ou, se você preferir, acrescentar mais 3, 2, 5 zeros aquele 250. Olha lá. Se 1 quilômetro tem 100 mil centímetros, 250 quilômetros vai ter 250 milhões de centímetros. Então, a escala é de 1 para 25 milhões, a alternativa E. Importante essa informação, tá, pessoal? Trabalhando ali com o mapa, centímetro, centímetro, tá? Então, vai ser a razão entre a medida do mapa e a medida do real. Legal? Fácil pra caramba. Todos serão simples assim? Normalmente de escala não te dá muita dor de cabeça não, tá? Legal? Próxima habilidade. 12ª habilidade. Resolver situação, problema que envolva medidas de grandezas. Pessoal, medidas de grandezas, só alegria, né? Medidas de grandezas, então, que vai envolver volume, comprimento, altura e assim por diante. E o segredo de situação, problema, a gente tem visto em outras habilidades, isso aqui aparece direto. Resolver situação, problema, pessoal, significa existe uma proposta, normalmente envolvendo algo do mundo real, né? E essa proposta envolve dados e informações numéricas que nós precisamos saber equacionar adequadamente ou relacionar adequadamente, normalmente por intermédio de equações, sistemas e assim por diante, a fim de dar uma resposta. Situação, problema. A ideia do problema é algo que eu preciso resolver, algo que eu preciso decifrar dentro de uma situação cotidiana, uma situação que envolva algo real. Legal? Presta atenção na resolução. Lá do Enem de 2013, uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada.
O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Todas as informações aqui serão utilizadas, tá? Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Então, tá aí, ó. Não é uma situação do seu cotidiano, mas é uma situação realista, é um contexto. Então, você tem um problema a ser resolvido. Por quê? Porque eu tenho lá 900 metros cúbicos e tem uma determinada vazão para os ralos. Eu tenho que fazer agora um outro reservatório com uma outra capacidade. E vou usar os mesmos ralos, mas quantos deles eu vou precisar para poder fazer o escoamento aí em 4 horas? Então veja, é só uma questão de organização mesmo. Primeiro, vamos dividir 900 por 6. 900 metros cúbicos do primeiro reservatório dividido por 6, que vai dar 150 metros cúbicos por ralo. Quer dizer que essa aqui, ó, 150 metros cúbicos é o que tem que escoar por cada ralo. Aliás, em quanto tempo? Em 6 horas, né? Isso significa, dividindo 150 por 6, que cada um dos 6 ralos do primeiro reservatório, ele vai escoar 25 metros cúbicos por hora. Legal? E daí, durante 6 horas, vai dar os 900 metros cúbicos. Muito bom. Acontece que nós queremos um novo reservatório que tem 500 metros cúbicos. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses 500 metros cúbicos e dividir por 25 metros cúbicos por hora. Esse 25 metros cúbicos por hora, pessoal, é a vazão de cada ralo. Vazão, né? É a relação entre capacidade e tempo de cada ralo. 500 por 25, 20 horas. 20 horas, pessoal, é o que levaria um ralo com uma vazão de 25 metros cúbicos por hora para esvaziar esse reservatório de 500 metros cúbicos. Acontece que eu quero esvaziar em 4 horas. Então, divide 20 por 4. 20 por 4, 5. Eu vou precisar então de 5 ralos, que está na alternativa C. Legal? Fácil, né? Você pega as informações e organiza adequadamente. Coisa importante na resolução do Enem, né? Grifa cada item importante ou tira ele do enunciado e anota separadamente para que você não tenha que ficar viajando naquele monte de coisas textuais do enunciado, tá? Essa é uma dica importante. Próxima questão, ou 13ª habilidade. Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente. Essa é a parte do Enem que eu arrepio. Eu acho o máximo isso. O avaliar é bonito. Agora, na construção de um argumento consistente. Mas que frescura dos infernos, hein? Bom, a ideia de medição que está aqui significa que nós vamos ter que medir. Medir significa que nós vamos trabalhar eventualmente com grandezas, as quais nós vamos que determinar as suas medidas ou concluir coisas a partir dessas suas medidas. Na construção de um argumento consistente. Muito bem, pessoal. Em lógica, a gente costuma fazer o quê? Trabalhar com premissas que nos levam a uma conclusão. As premissas seriam os argumentos que nos levarão a uma conclusão. Então tá aqui, ó. Eu tenho que utilizar as medições, né, e os emblemáticos elementos matemáticos aí, grandezas, unidades de medida e tal, para construir um argumento consistente e, consequentemente, me levar à conclusão que o exercício está pedindo. Vamos lá? Enem de 2011. Também em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à Prefeitura Municipal a construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular, devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos, no máximo, 180 metros de tela para cercar a praça. Essa informação é crucial, né? É habilidade, trabalhando com medições, os 180 metros aqui de tela, estão indicando aí a quantidade e a unidade de medida do perímetro da praça, que vai ser justamente a grandeza, né? O perímetro. A Prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Você tem aí, ó, as medidas dos terrenos 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza. Vamos lá, vamos ver o que o enunciado pede ainda. Para optar pelo terreno de maior área, que atenda às restrições impostas pela Prefeitura,
os moradores deverão escolher qual terreno. Bom, aí eu tenho que voltar naquela informação anterior aqui, ó, onde eu tenho as dimensões dos terrenos. Pessoal, para saber qual terreno de maior área, isso aqui é retângulo, é só multiplicar comprimento por largura, muito fácil. Mas eu tenho que verificar primeiro o seguinte, qual terreno vai ser o adequado? Ué, o que tiver as maiores dimensões. Eu tenho que atender desde o começo que eu tenho, no máximo, 180 metros. O que eu tenho que fazer, então? Calcular o perímetro de cada terreno. Cara, de boa. Se são retângulos, eu tenho dois lados de 55 e dois de 45. Então, é só fazer duas vezes a soma do comprimento e da largura. 55 mais 45 dá 100, vezes 2, 200. Está descartado. Porque eu tenho que ter no máximo 180 metros de perímetro. 55 mais 55 dá 110, vezes 2, 220, também não serve. Agora, 60 com 30 dá 90, por 2, 180, qualify. 70 mais 20, 90 vezes 2, 180, qualify também. E 95 com 85, Jesus Maria José, quanto que dá isso? Isso aqui dá 180 vezes 2, 360 metros, totalmente fora. Então, o que é que vale para a gente? Só essas duas situações. Só o terreno 3 ou 4. Agora, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ver qual deles produz a maior área. Moleza. 60 vezes 30 no terreno 3 vai dar 1.800 metros quadrados. 70 vezes 20 no terreno 4 vai dar 1.400 metros quadrados. Acabou. Resposta, terreno 3, que tem lá 1.800 metros quadrados. Bacana, né? Você está percebendo que, olha, eu estou explicando e tal, mas são exercícios que a gente resolve com facilidade. Lê o enunciado com calma, sabe separar e organizar as informações direitinho, parte para a resolução, dificilmente são cálculos chatos. Dificilmente. Às vezes pode aparecer umas continhas meio chechelentas. Habilidade 14. Então vamos lá. São 10, 11, 12, 13, 14. É a quinta e última habilidade deste conhecimento aqui, dessa competência. E ela diz assim: avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. Eu vou ser bem honesto com você, essa habilidade aqui ela é uma encheção de linguiça, porque ela é basicamente igual a 13. Nós vamos usar conhecimentos geométricos, entender de formas e assim por diante, relacionando grandezas e medidas. Quando a gente está mexendo com figura geométrica, em geral, a gente vai estar vendo esse tipo de situação. Falar das grandezas, comprimento, largura, volume e tal, e as suas respectivas unidades de medidas. E avaliar proposta de intervenção na realidade. Bom, provavelmente o exercício, então, está nos oferecendo, está de fato oferecendo um contexto, uma historinha, e a gente vai ter que intervir por intermédio de relações matemáticas para poder concluir aí o que for pedido. Bora lá, então. Enem de 2014, uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semisfera, com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Está visualizando uma pílula aí, ó. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. As palavras cilindro e semisfera estão versando, portanto, a respeito do quê? Da geometria que está envolvida no problema e que consolida a ideia ali da habilidade que a gente vai trabalhar. Aqui eu estou falando de comprimento. Comprimento é uma grandeza e os 10 milímetros, unidade de medida. Então, grandezas, medidas e geometria, formas geométricas. Muito bem. O medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para π. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a quanto? Esse exercício ele não dá figura, não tem figura, mas você pensou na figura e eu vou propor ela para você aqui. Olha lá, uma pílula que tem uma parte cilíndrica e duas semi-esferas. Essa pílula tem 10 milímetros de comprimento na sua parte cilíndrica e o raio da esfera é de 5 milímetros. Nós queremos reduzir
o raio dessa pílula, mas manter o comprimento. Então eu vou ter uma pílula mais estreitinha em termos de raio, mas com os mesmos 10 milímetros, porém com raio 4 milímetros. Legal? Tá. Bolou essa ideia. Eu desenhei para você. Você poderia desenhar isso na prova também. Mas como a ideia é muito simples, você não precisa sofrer tanto. Ele quer saber o seguinte no exercício. Qual é a diferença em volume da pílula maior para a pílula menor? Então nós temos que calcular o volume das duas pílulas. Eu vou chamar a primeira pílula de P1. Qual é o volume dela? É o volume do cilindro mais o volume da esfera. Esfera? Não são duas semisesferas? Duas semi-esferas formam uma única esfera. Legal! Volume do cilindro, área da base vezes altura, πr ao quadrado vezes h. Volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Lembra que o raio do cilindro e da esfera é o mesmo. Então vamos substituir. O raio vai ser 5, 3 vezes 5 ao quadrado vezes 10. Tá? O enunciado está pedindo para a gente intervir aqui, usando o π como 3. E aqui 4 vezes 3 vezes 5 ao cubo sobre 3. Vamos simplificar o 3 daqui e o de lá. 25 vezes 10 dá 250, vezes 3, 750 do cilindro. E mais 5 ao cubo, que é 125, vezes 4, 500 da esfera. 1.250 milímetros cúbicos é o volume da primeira pílula. Agora vamos fazer o mesmo com a segunda, quer dizer, a base é exatamente a mesma. Volume do cilindro mais volume da esfera. Só que na pílula 2 eu vou usar um raio igual a 4. 3 vezes 4 ao quadrado vezes 10, mantém a altura, né? Comprimento do cilindro. 4 vezes o π, que vale 3, vezes o raio, que é 4 ao cubo. Simplifica 3 e 3. 4 ao quadrado, 16, vezes 10, 160, vezes 3, 480. 4 ao cubo dá 64, vezes 4, 256. Com 480, 736 milímetros cúbicos. Reduziu pra caramba o volume da pílula. E agora é só fazer a diferença. Pílula maior menos a menor. A diferença dá 514 milímetros cúbicos, que está na alternativa E. Demandou mais cálculo? Demandou sim. Mas trabalhou com figura geométrica simples, formulinha simples para a gente lembrar também. Legal? Pronto, terminamos aqui a competência 3 e as suas respectivas habilidades. E aí a gente espera que você procure resolver esses exercícios de novo, tal, bem bonitinho, para fixar a ideia. E daí a gente se vê de novo na próxima competência, que vai ser a competência de número 4. Legal? Até mais. Fala tchau pro Geão. Beijos. Bye.